A longa estiagem de 2021, que assolou todo o país, também foi severa na região montanhosa do Vale do Paraíba, em São Paulo, e deixou lições. As principais delas são para a recuperação de pastagens e a produção de volumoso. O Cairo Rodrigues foi lá para a região da Serra de São Paulo conversar com uma especialista e saber quais são esses manejos específicos. Bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês e explicar um pouquinho mais do manejo aqui da região, uma região tanto diferente das outras, que é o nosso querido Vale do Paraíba. A gente estava falando justamente aqui sobre isso, né, Marcela? Com a diferença que é, a gente vai aí no cerrado, aqueles pastos planos. Então aqui a gente tem bastante serra e isso também dificulta aí um pouco do manejo nas pastagens. E esse ano a gente ainda teve mais um probleminha, que foi aí a seca muito forte, a geada muito forte que atingiu boa parte da região aqui no Brasil. Eu queria que você falasse para quem nos assiste aqui, Marcela, como que o produtor ele pode se preparar aí para esses problemas climáticos que fogem aí do nosso controle. O que o produtor pode fazer na propriedade para evitar ter mais prejuízos, mais perdas ainda no próximo ano? Essa região nossa é uma região de alto declive, a gente tem bastante montanha aqui na nossa região, então isso dificulta um pouquinho para o pecuarista, né? Porque, coitado do animal, tem que subir bastante morro. Então o que a gente pode fazer para diminuir esses intempéries que a nossa região, que é uma região que tem um volume pluviométrico muito bom, então as chuvas aqui são bem regulares. Esse ano a gente teve um ano atípico, né, que todo mundo viu aí, que foi a geada, que nos prejudicou muito. E depois as chuvas demoraram e sempre isso é um ano, esse ano teve a questão da geada, mas é uma coisa que sempre vai ter, que é a seca. Então o que o produtor pode fazer para melhorar isso aí? É produzir o volumoso. O que a gente chama de volumoso? São as pastagens, as silagens de milho, as silagens de capim, é fazer um calcário, é fazer uma adubação. Então ele deve se planejar, fazer um bom sementeio de pastagem, preparar com pasto bom, olhar o seu manejo do gado, como é que está, se está em rodízio de piquete ou se está em pasto largado, e ter também, se possível, uma suplementação no coxo, que é fazer uma silagem de boa qualidade, seja ela de milho, de capim ou de qualquer outra cultura. E quando a gente fala nessa manutenção do pasto, alguns produtores às vezes falam assim, mas está muito caro hoje para eu adubar aí meu pasto. O que o produtor pode usar como alternativa? Então, na nossa região aqui, a gente tem muita alternativa, que é o próprio insumo que o produtor produz ali, que são os dejetos dos animais. Então, esses dejetos, a gente tem muitos locais que fica um coxo de água, ou então um bebedouro d'água, um coxo de sal. Então sempre isso aí são regiões, a gente chama de praças alimentadoras, que fica os dejetos, os estercos dos animais. Então isso é uma solução que ele tem de estar recolhendo. Dá um pouquinho de mão de obra? Dá sim, mas não tem nada, não tem o serviço, esse esforço que lá na frente ele não vai ter uma recompensa. Então ele pode catar esses dejetos e fazer essa aplicação, seja na sua lavoura tanto de capim, como também na pastagem. Então fazer essas mesclagens com adubação orgânica, que a gente fala que é o esterco, os dejetos que ele tem na propriedade, como também a questão dos adubos químicos. E depois que o produtor se organizar, fez esse planejamento igual você citou, organizou ali, tem uma boa pastagem já na sua fazenda, é muito importante também ele não desperdiçar isso. E por isso fazer o pastejo rotacionado, fazer piquetes, ele dividir isso em piquetes também ajuda bastante, né? Isso é uma prática que a gente instrui o produtor a estar fazendo. No que é? É ele dividir em pastos pequenos. O que seria isso? Os produtores me questionam, falam assim, eu tenho um pasto de 30 hectares, o que eu vou fazer, Marcelo? Talvez a adubação nesse primeiro momento não seria opção para ele. Então ele está iludido com alguma coisa, então por isso que é sempre bom ele estar procurando um técnico, estar com um técnico de confiança dele, seja qualquer um, para instruir ele a fazer isso, que talvez um simples manejo, em dividir esse pasto em 4 piquetes pequenos, rotacionados, que ele vai conseguir ter um bom resultado, a não ser a adubação. E tem outra questão. Ele aduba, mas depois ele não tem animal para comer essa pastagem também. Isso também é prejudicial, porque o pasto velho, o animal também não come muito bem e não aproveita daqui. Muita gente me pergunta, será que se eu adubar eu vou ter ganho?
A gente tem inúmeras fazendas que adubam e tem um bom ganho de manejo, uma boa produtividade. Exemplos a gente tem, né? Só a gente procurar aí os produtores, a gente pergunta para os produtores se eles tiveram bons resultados fazendo esse manejo correto da pastagem, adubando, e eles falam, tive sim, isso, o resultado vem aí no final, né, de todo esse ciclo, a hora que faz a conta ali, fecha no azul, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí não tem esse produtor fala assim, eu tive prejuízo com adubando, eu fiz um manejo daquele jeito, eu piqueteei, minha pastagem não saiu. Não, de maneira alguma. Todo produtor que se investe no manejo adequado, que começa desde o certinho, desde a análise de solo, manejo de adubação, manejo de pasto rotacionado, e também que a gente não pode deixar de lado, que é a genética. Não adianta também eu ter um excelente pasto se eu não tiver uma genética que entregue isso também, que é outra coisa que os produtores têm que buscar. E isso tudo tem que estar muito associado. A gente está falando hoje de pastagem, mas tem vocês aí da parte da Tortuga, da DSM, que tem nessa questão de suplementação de coxo, né, mineral, que é também o grande essencial para chegar no equilíbrio. Porque não adianta eu ter uma pastagem de boa qualidade, um animal ruim e um mineral ruim. Então, tudo tem que estar no seu manejo, tudo tem que estar no seu ciclo, porque um depende do outro. Então, não é sozinho que a gente vai fazer as coisas, tudo tem que estar interligado. É uma grande engrenagem que tem que rodar de maneira perfeita e com tudo bem encaixadinho. Tudo né? sincronizado, né? É uma engrenagem que quebra, é um dente que está fora, ela que está saindo aí tudo mesmo. E não funciona, tem que estar tudo sincronizado. Sim. Marcela, obrigado mais uma vez pela sua participação e por todas essas dicas aqui no nosso programa de hoje. Tá joia. Eu que agradeço a participação, um abraço a todos.